Consórcio ou financiamento imobiliário. Eu vou trazer nesse vídeo muitas verdades e você nunca mais vai ter dúvidas sobre esse assunto. Se você está pensando em comprar um imóvel de 500 mil reais, você está pesquisando, já conversou com seu gerente e não sabe o que fazer, são muitas informações e o pior, você não sabe distinguir o que é verdade e o que não é verdade. Vou te mostrar dados concretos para você decidir de uma vez por todas. E eu tenho certeza que muita gente vai ficar brava aqui no vídeo, vai se decepcionar, mas eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir, mas para falar realmente o que funciona e o que não funciona. Se você não me conhece, eu sou Luana Zanella, se inscreva aqui no canal e a gente tem conteúdos sobre financiamento imobiliário, sobre construção e muitas dicas sobre o mercado imobiliário. Então vamos começar esse vídeo falando sobre o consórcio. O consórcio você não paga juros. Essa parte do consórcio sobre não pagar juros é algo que é muito atrativo. É aonde a maioria das pessoas são seduzidas por essa parte de não ter juros. E o financiamento imobiliário, ele tem juros. Então começa por aí a comparação. Por que que quando eu falei que o consórcio não tem juros, eu coloquei isso aqui, ó, entre aspas, ele tem taxa de administração. E a taxa de administração vai de acordo com o lugar que você for fazer o seu consórcio, mas está entre 18% a 20%. Mas qual que é o ponto do consórcio? Vamos usar o exemplo que você vai comprar um imóvel de 500 mil reais, porém você vai fazer uma carta de crédito de 400 mil. É um possível imóvel que você quer comprar. Então, diferente do financiamento imobiliário, quando você faz uma carta de crédito, você não está adquirindo nenhum bem. Você está somente fazendo uma carta de crédito com o banco para você ir pagando mês a mês até você ser contemplado e realmente poder ir atrás e comprar esse imóvel que você quer. Já no financiamento, você vai conseguir fazer essa compra de imediato, desde que você tenha o valor da entrada, que é no mínimo 20% do valor do imóvel. No consórcio, a média aí para você conseguir ser contemplado, se você não for esperar, é em torno de 40% do valor da carta. Então, para fazer um financiamento imobiliário, você teria que dar no mínimo 100 mil, se for comprar um imóvel de 500, e no consórcio em torno de 160 mil no mínimo para ser contemplado de imediato. Mas qual que é o ponto aqui? No consórcio, apesar de não ter juros e ter a taxa de administração, a sua carta ela vai ser corrigida pelo INCC, que é o Índice Nacional de Custo de Construção. E esse índice, ele vai ser reajustado bem parecido com a inflação do país, que é o IPCA. Então, o que acontece no consórcio? A sua parcela, ela sempre vai aumentar ano após ano, por causa dessa correção do INCC, e essa correção é muito atrelada à inflação do país. E faz sentido essa lógica deles fazerem essa correção, porque senão você que está pensando em comprar um imóvel de 500 hoje e você vai fazer essa carta de crédito no valor de 400 mil reais, daqui 15 anos você não conseguiria comprar esse imóvel com a carta que você fez hoje, porque um imóvel daqui 15 anos vai custar muito mais que os 500 mil reais que você pretenderia comprar hoje. E, na verdade, imóvel nem demora tudo isso. Daqui 4 anos, o imóvel já vai ser muito maior do que esse valor da carta que você fez. Por isso que eles vão reajustando. Às vezes você vai fazer essa contemplação de imediato, ou você vai ser sorteado meio rápido, mas e quem não for? Como um consórcio é um grupo de pessoas que está pagando ali mês a mês, você foi contemplado, mas a outra pessoa ainda não foi. A outra pessoa precisa comprar um imóvel daqui 4, 5 anos, daqui 15 anos.
E essa carta precisa ser reajustada, mesmo que você já tenha comprado o seu. E isso é um ponto muito ruim do consórcio, porque você já foi contemplado, você já resolveu a sua vida, você já está morando nesse imóvel de R$ 500 mil. E mesmo assim, a sua parcela vai subir ano após ano, reajustado pela inflação do país. E o consórcio, ele reajusta todo o valor da carta e não só o seu saldo devedor. Não importa se você está devendo R$ 300 mil para o consórcio, o valor do reajuste vai ser reajustado pelo valor da carta, do bem que você fez para a pessoa que ainda não comprou, não perdeu o poder de compra. E é justamente essa questão que faz muitas pessoas serem pegas de surpresa. Porque você vai contratar o consórcio que hoje aparentemente cabe no seu bolso, com parcelas que são atrativas, mas no futuro essa parcela vai ficar pesada. E o pior, quando você faz um consórcio, lembra que você não está adquirindo bem nenhum, você só está contraindo uma dívida. Quando você faz um financiamento imobiliário, você já adquiriu um bem que está valorizando. Ele ainda não é seu, porque você não pagou ele totalmente, mas você tem a valorização desse imóvel, que sim, já é seu. O financiamento imobiliário, ele tem a opção de você pagar os juros, apesar dele ter juros, somente pelo período que você utilizou o financiamento. Mas a verdade é que querem passar que o financiamento é o grande vilão. E agora eu vou te mostrar por que o financiamento não é um vilão. Você vai abrir uma calculadora chamada somas.io. Site aqui tem um simulador de comparação consórcio versus financiamento imobiliário. Então você vai colocar aqui o valor do bem, 500 mil, o valor que você precisa de crédito, 400 mil, o prazo do consórcio, 220, o lance embutido de 30% ou recurso próprio de 25%. Você não vai achar isso aqui, mas vamos deixar esse exemplo. Taxa de administração 18, e vamos supor que você vai ser contemplado daqui 4 anos, tá? E agora vamos colocar aqui, ó, o financiamento imobiliário em 420 meses. Então, aqui, ó, financiamento imobiliário vai aparecer aqui que você vai pagar mais que o valor do consórcio. Daqui 220 meses, então 220 meses dividido por 12 são 18 anos, tá? Aparentemente aqui, ó, você vai pagar mais no financiamento. Porém, o que ninguém te conta, que você tem que fazer aqui igual, ó. Você vai contratar em 420 meses, mas você não vai ficar esse prazo todo aqui pagando. Então você vai contratar em 420 meses. Se você ficar 35 anos pagando, você vai pagar aquele valor que eu mostrei na tela, 1.198.000. Mas o que ninguém te conta é que você não vai ficar 35 anos pagando o financiamento. Você vai fazer a amortização de parcelas e vai pagar o seu financiamento antes do prazo. Então vamos lá, vamos colocar se você vai quitar em 220 meses, mas você vai quitar bem menos tempo que isso. Então voltando aqui, ó, lá em cima, o consórcio está em 220. Então vamos supor, você vai contratar em 420, tá? Porque você vai pegar a parcela mais baratinha do financiamento. Mas quando chegar em 220 meses, você vai adiantando a parcela e você vai pagar o seu financiamento em 18 anos. Então vamos colocar aqui, ó, 216 meses de prazo de financiamento. Ó, aqui, ó, mesmo com juros, o financiamento aqui, ó, já deu bem menor que o consórcio, que não tem juros, mas é corrigido pelo INCC. Olha aqui a pegadinha que ninguém te mostra. A média nacional é que os brasileiros quitam o financiamento imobiliário entre 10
há 12 anos. Eu já quitei 2 financiamentos imobiliários. O primeiro em 7 anos e o segundo em 3 anos, mesmo eu tendo contratado em 35 anos. Então, o banco me deu desconto por eu ter antecipado essa dívida. O banco me emprestou em 35 anos, eu peguei uma parcela baratinha, mas eu quitei em 7 anos o primeiro e em 3 anos o segundo. Agora eu vou voltar ali nessa calculadora e vou colocar como você fosse quitar o seu financiamento em 10 anos, em 120 meses, que é totalmente possível. Então, aqui, ó, nós vamos voltar aqui onde está o prazo do financiamento 216. Vamos colocar 120. 120 meses. Olha isso aqui. Consórcio 894.937,57 em 220 meses. Financiamento, se você pagar em 10 anos, R$ 629.000, o seu custo total com juros. E o consórcio sem juros, você paga isso aqui, R$ 265.000 de diferença. Olha isso aqui para você que não sabe fazer conta. E um detalhe, além de você ter economizado R$ 265.000, que foi o que eu te mostrei ali na tela, daqui 10 anos, esse imóvel que você comprou por R$ 500.000, para ter uma valorização pequena de 5% ao ano, daqui 10 anos, o imóvel que você pagou 500 vai estar valendo R$ 1 milhão. Já tem um imóvel e já pode ir para o próximo imóvel. E aonde que eu quero chegar nisso? O consórcio, ele foi criado aqui no Brasil mesmo. Então, ele foi disseminado de tal forma, com essa propaganda que não se paga juros, que parece ser uma coisa assim maravilhosa, mas na verdade é uma armadilha muito grande. E pega justamente aquelas pessoas de nível de consciência mais baixo, geralmente as pessoas que querem comprar um imóvel sem entrada, mas na verdade a carta é sem entrada. Você não está comprando nada, você só está contraindo uma dívida. O consórcio também pega aquelas pessoas que não têm renda comprovada, porque você pode fazer a sua carta, começar a pagar ali a dívida para alguém, sem ter renda comprovada. É claro, eles querem mesmo fazer você fazer esse consórcio. Mas quando você for contemplado, você vai descobrir que você precisa sim comprovar a sua renda para você comprar o imóvel que você quer. O consórcio, ele vende uma falsa sensação de facilidade em que você não está comprando nada, só contraindo uma dívida, ainda continuando sem nenhum bem, e os imóveis só sobem e você continua só pagando algo que parece ser uma boa opção, mas a verdade é que você tivesse investindo esse dinheiro seria melhor para você. E isso, pessoal, não é só eu que estou falando aqui sobre essa comparação que consórcio é cilada, tá? Se você for uma pessoa que vá pesquisar mais a fundo, você vai entrar em canais de investimentos. Me Poupe, da Natália Arcuri, Raul Sena, do Investidor Sardinha. Procura lá que eles vão ter vários vídeos comparando como o consórcio é horrível para você que quer comprar um imóvel. Então, esse é o vídeo de hoje, fica o recado para você. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!